Olá, olá, buongiorno, como é que vocês estão? Bora para mais uma aula hoje? Seguinte, people, eu fiz a aula, né, na semana 15 dias atrás, em que nós falamos sobre a formação da personalidade, e eu quero continuar a partir daquela analogia que eu fiz da árvore. Por quê? Porque eu percebi que, né, fez sentido para vocês essa analogia e percebi também que ajuda vocês a internalizarem melhor os conceitos, né, do que é a formação da personalidade e qual é o nosso papel e o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer para que nós tenhamos, então, uma boa formação e mais do que isso, né, amadurecer. Que esse é o meu principal objetivo aqui com essas aulas, né? Ajudar nesse amadurecimento, porque foram esses conhecimentos que me ajudaram, né, a amadurecer, têm me ajudado a amadurecer, porque eu também não estou pronta ainda, né? Mas eu quero continuar, então, a partir daquela analogia da árvore, porque eu acho que faz sentido essa imagem mental para vocês e faz sentido que vocês fiquem com essa imagem e a gente vai acrescentando elementos nela. Tá? Então, como eu falei, a gente tem a nossa árvore, que é a formação, então, da raiz, né, que é a nossa intimidade com Deus, que bebe, que suga, que se nutre do solo, que são as nossas circunstâncias e o nosso temperamento inato, aquilo que Deus nos deu. Né? Essas duas coisas foram nos dadas por Deus: o nosso temperamento e a nossas circunstâncias, as nossas circunstâncias. A gente cresce então pelo tronco, nós temos esse tronco que é formado um tronco que a princípio, né, ele pode ser meio torto, ele pode ser meio fino, e para que a gente possa sustentar uma personalidade madura, nós necessitamos então de um tronco mais robusto, um tronco mais forte. E para isso nós precisamos então cuidar de algumas questões, principalmente, né, com relação à nossa formação do nosso imaginário, ou seja, tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, para que eu possa então ter referências boas, né, e um bom alicerce para construir a minha personalidade, que é a copa da árvore, e dar frutos, que é o objetivo de toda personalidade madura. Né? Quais são esses frutos? As virtudes. E aí nós temos várias virtudes. Algumas virtudes são pequenininhas, mais fáceis de serem sustentadas. Outras virtudes são maiores, né, mais robustas, como uma jaca, por exemplo. A virtude da constância, ela deve ser parecida com uma jaca, com uma melancia, né, algo bem grande, forte e pesado, que precisa de uma personalidade mais madura, mais forte, mais rígida para sustentá-la. Então, eu queria começar a falar para vocês hoje sobre as trepadeiras. Eu vi essa analogia em um livro que eu recomendo muitíssimo, é um livro que eu ainda não terminei, mas que eu tenho gostado bastante de lê-lo. É o livro que chama Demônio do Meio-Dia. É a história de um cara que chama Andrew Solomon. É uma história meio autobiográfica e meio pesquisada, né? Assim, ele traz algumas pesquisas, ele traz algumas entrevistas com pessoas, em que ele fala sobre os aspectos da depressão. Então, ele conviveu muitos anos com depressão e ele conta como eram os pensamentos dele, os tipos diferentes de depressão, os tipos diferentes de medicamento. Então, para quem tem interesse nesse assunto, ou quem vive com depressão, acho interessante, porque é um relato autobiográfico que tem bastante força, assim, e eu gostei muito da maneira como ele escreve o livro. Às vezes dá uma vontade de dar uns três tapas na cara dele, porque ele é bastante vitimista, mas é um livro muito interessante, assim, de aspectos cognitivos, de padrão de pensamento, que acho que vale muito a pena ler. E ele fala sobre isso, que ele fala que a depressão é como se fosse uma trepadeira que ela vai se enrolando ali na personalidade dele, no eu dele, até que mata aquele eu e fica só ele, né? Fica só ele ali só a trepadeira, só os aspectos depressivos. E eu achei muito interessante isso, porque na verdade não é só com a depressão que isso acontece, né? Existem outras trepadeiras, existem outros estilos de trepadeiras que acabam minando o nosso eu, a nossa personalidade. E um desses aspectos é que a maioria dessas trepadeiras, elas minam uma coisa muito central do nosso ser, que é a vontade. A vontade, né? A gente confunde muito a vontade com desejo, com gosto pessoal, com. Ah, eu que tô com vontade de tomar um sorvete. Eu tô com vontade de, sei lá, vestir uma roupa diferente. Eu tô com vontade de passar um batom vermelho. E vontade não é isso. Né? Vontade não tem a ver com isso. Vontade é algo, um desejo muito mais profundo, que tem muito mais ligação com o nosso entusiasmo e com a nossa motivação interior, do que simplesmente um desejo meio frívolo, assim, uma coisa meio passageira. Agora eu não vou me lembrar, gente, se foi Aristóteles ou foi Sócrates, né? Que dividiu as nossas faculdades, se eu não me engano, é Aristóteles, dividiu as nossas faculdades humanas em sete.
Tá? Por que que eu quero? É um negócio meio complexo, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu queria muito que vocês imaginassem essa imagem que vai ajudar vocês em todos esses. Em conseguir ter de fato ali uma imagem mental de como as coisas funcionam. O que que te puxa para você e mina a sua personalidade, e o que que te puxa para fora e cresce a sua personalidade. Então, essas 7 faculdades mentais, né? São 7, assim mesmo, 7, elas são coisas que todos nós temos e nós desenvolvemos ao longo da vida. Na sessão passada, eu cheguei a falar para vocês de duas, que são as duas primeiras, que são o senso comum e a razão. Então a gente começa a nossa vida, né, aqui na Terra, com o nosso senso comum, interpretando o mundo, vendo como é que o mundo é, pegando as coisas, jogando uma água no chão, entendendo que a água vai cair, que existe a lei da gravidade, só que a gente ainda não sabe muito bem sobre isso. Como que as coisas funcionam, eu tô observando, então esse é meu senso comum. A razão é quando eu começo a racionalizar isso, eu começo a fazer raciocínios lógicos a respeito de, então por que que a água cai? Será que todas as vezes que eu jogar água no, né, virar o copo com água, ele vai cair no chão, a água vai cair? Se eu ponho a tampa, não, olha, se eu puder puser a tampa aqui, é capaz de não cair. Eu começo a fazer esses raciocínios lógicos. E nisso eu aciono, né, eu começo a desenvolver, lá para a quarta, quinta camada, eu começo a desenvolver um outro apetite que chama apetite concupiscível, que é essa minha vontade mais baixa. Esses meus desejos mais de, sei lá, comer um doce, os desejos mais prazerosos, né? De ficar na cama, de dormir até mais tarde. Esses são apetites que a gente chama de apetites concupiscíveis, tá? Então nós temos esses 3. Do lado de cá, nós temos outros 3, que é o apetite irascível, começa no apetite irascível, o intelecto ativo e o intelecto passivo. Que aqui fala mais sobre a inteligência, são coisas mais do alto. Então, o apetite irascível fala da gente conquistar aquelas coisas que são mais difíceis. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu preciso focar no meu apetite irascível. Porque o meu apetite concupiscível, ele vai falar pra mim que eu preciso comer doce. Que eu quero comer doce, que eu quero comer coisas gostosas, gordurosas, que eu quero, né, matar a minha vontade, saciar o meu prazer por prazeres imediatos, que são coisas que eu consigo agora. O apetite irascível, ele vai falar que, olha, existe um outro tipo de prazer. Pode ser até gostoso comer doce, encher a cara de sanduíche e tomar quantas taças de vinho você quiser. Pode ser até gostoso agora. Mas lá na frente, você não vai gostar do resultado de ter atendido esse apetite, esse apetite aqui, essa vontade de prazer. Existe um prazer de longo prazo, que ele é melhor, mais difícil de alcançar, sim, mas ele é mais duradouro do que esse prazer aqui, que é o prazer, por exemplo, de ter um corpo magro, de ter um corpo bonito, um corpo esbelto, um corpo que você olha no espelho e se sinta à vontade com ele. Então, esse é o apetite irascível. E nós temos o intelecto passivo e o intelecto ativo, que aí eu também não vou muito explicar, mas que tem mais relação com essas coisas para fora, de intelectualizar, de receber informações de Deus, vamos dizer assim, né? De ter essas iluminações que às vezes não são nossas, de colocar a nossa inteligência para trabalhar. Então, nós temos esses 3 de cá e esses 3 de cá. Imagine que isso aqui são 7 cavalos. Essa é uma analogia que o Dr. Jorge uma vez fez, e eu achei brilhante. Gente, eu ainda tô com sinusite, tá? Então vocês me desculpem o pigarro aí e a voz rouca. Então, ele colocou isso como se fossem 7 cavalos. Então, eu gostaria que vocês imaginassem esses 7 cavalos como se fossem um V. E nós temos aqui para dentro os 3 cavalos inferiores que eu falei para vocês: senso comum, razão e intelecto e apetite concupiscível. E aqui os outros 3, que são apetite irascível, intelecto ativo e passivo. E aqui no meio, esse cavalo que puxa para frente, que é o primeiro, né, que tá no V assim, é a vontade. Então, o que que é essa vontade? É esse desejo que está orientado para o bem. O que que acontece com a gente? Por que que eu não tenho constância, Pri? Por que que eu não consigo conquistar aquelas coisas que eu gostaria? Por exemplo, sei lá, juntar dinheiro, ter uma vida espiritual ativa, ter ali como que eu posso dizer? Um corpo magro. Porque essas coisas são mais difíceis de alcançar, que exigem mais de nós, que exigem constância, perseverança e dedicação. O que que acontece? Eu estou com os meus cavalos puxando para dentro. Eu desenvolvi muito bem o meu senso comum, a minha razão e a minha vontade de matar os meus prazeres. Então, eu desenvolvi muito bem esses 3 cavalos de dentro. Então, eles vão voltar, eles vão dar a volta, sempre voltando para o eu. E parece ser legal, né? Falar, tá voltando para o eu, tá melhorando a minha personalidade. Mas não. A gente só cresce quando a gente volta para fora.
Então, eu preciso desenvolver esses outros 3 cavalos. A gente ainda vai falar sobre isso ao longo das jornadas aqui dessas aulas, tá? Eu preciso desenvolver meu apetite irascível, minha capacidade de sustentar decisões de longo prazo. E eu preciso desenvolver a minha intelectualidade, ou seja, minha capacidade de pensar com a minha própria cabeça, a minha inteligência, para que eu tome decisões melhores. E com isso, eu alimento o meu intelecto passivo, que advém dessa minha intimidade com Deus e de entender o que Deus quer para mim. Mas para isso, eu preciso, então, para eu sair dessa coisa que está voltada para dentro, eu preciso começar a fortalecer o meu cavalo da vontade. E para isso, eu preciso saber o que é vontade. O que é vontade, então, Pri? A vontade, ela é uma inteligência, né, uma das nossas faculdades humanas, e ela é muito diferente desse desejo, desse esforço. A gente acha que essa pessoa tem força de vontade. Não parece que ela é esforçada? Que ela faz um esforço sobrenatural para fazer aquela coisa acontecer. Então, não parece que ela tem inteligência, não parece que ela tem uma estratégia. Simplesmente parece que ela tem um esforço que ela faz na força do braço. Mas não é muito disso, né? Não é muito isso. A verdade é a vontade, ela é um governo sobre si mesma. É você entender todo esse mecanismo, né, desses 7 cavalos, entender que durante boa parte da sua vida você alimentou apenas esses 3 cavalos mais interiores e que faz com que você se volte para você, para os seus desejos mais imediatos, né, que faz com que você queira mais as coisas que são para agora e menos as coisas que são, né, para depois. Então nós temos, por exemplo, a diferença, né, desejo. O que é um desejo? Ele é um impulso momentâneo. Nossa, desejo um sorvete. Eu desejo dar aulas, por exemplo. Pode ser aqui, vou fazer esse projeto aqui. Nossa, me deu uma vontade de dar aula. Peraí, será que é vontade ou é desejo? O desejo é uma coisa que vem, é momentânea, né? Então eu quero sorvete, mas eu não levanto a cadeira. Eu quero ser magra, mas eu não tô afim de fazer dieta e não tô afim de fazer exercício. Nossa, eu quero guardar dinheiro, mas eu não consigo tomar a decisão de fato guardar esse dinheiro. Eu gasto, eu simplesmente não tomei a decisão de organizar a minha vida. Eu quero ser mais madura, mas eu não decidi, né? Eu não decidi fazer isso acontecer. Não me inscrevi numa aula, não resolvi fazer uma terapia. Eu tô simplesmente com aquilo na minha cabeça. É um desejo. É algo frívolo que parece algo intenso muitas vezes, mas se eu não atendi, se eu não me movimentei, eu até fiz um reel sobre isso essa semana passada, se eu não me movimentei, eu não vou alcançar aquilo. Então, não passa de um desejo, aquilo não é vontade. A vontade, ela é uma decisão lúcida e perseverante. Diferente do desejo. Não é impulsiva, ela é lúcida. Eu raciocinei, peraí. Isso é um bem. Existe algo nesse desejo que quero, né? Então, por exemplo, sei lá, ter um corpo mais saudável. É um bem ter um corpo mais saudável? Sim, é um bem ter um corpo mais saudável. Existem preços a serem pagos para ter esse corpo mais saudável? Sim, eu vou ter que fazer dieta, eu vou ter que fazer exercício, eu vou ter que abrir mão de comer algumas coisas que eu gostaria, eu vou ter que abrir mão de um certo tempo que eu tenho, que hoje eu faço, sei lá, qualquer outra coisa para poder me dedicar a fazer um exercício. Existe esse preço para ser pago. Então, lucidamente, eu decido me movimentar em direção àquele desejo, que antes era só um desejo, e isso passa a ser uma vontade. E eu começo a perseverar naquilo. Eu fiz essa aula baseada, principalmente, né, tem outros conhecimentos juntos. Esse aqui, por exemplo, não está, esse até agora não estava lá nessa aula. É uma aula da professora Lucilena Galvão, que eu inclusive indico muito que vocês assistam. Professora Lucilena Galvão, ela é maravilhosa, ela é bastante didática, e ela fala muito sobre temas correlatos aqui, tudo que a gente vai falar. E a professora Lucilena Galvão, ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, né? Assim, as palavras elas foram sendo corrompidas ao longo do tempo. E para isso existe um outro filósofo e teólogo, né, que é o Santo Tomás de Aquino, que ele fala sobre a neurose das palavras, que a gente vai perdendo o sentido das palavras e a gente vai usando palavras que não têm aquele sentido para determinar algumas coisas. Então a vontade é uma delas. Então a gente perdeu esse sentido único da palavra vontade. Então a vontade ela é um desejo perseverante. E para além da perseverança, ela contém uma outra coisa que é um ritmo. E ela faz um exemplo nessa aula que eu achei brilhante, que é tudo na vida tem um ritmo. Por exemplo, você só pode viver porque o seu coração bate em um ritmo. A sua respiração ela tem um ritmo para poder alimentar os seus pulmões com oxigênio. Tudo na nossa vida tem um ritmo. E para isso, para esse ritmo, ela chama de constância. Então, a constância, ela é o ritmo. Eu falei um pouco sobre isso na aula anterior. A constância, ela é um ritmo
no qual eu sustento a minha perseverança. E veja, muitas vezes a gente peca nessa constância porque eu quero fazer um ritmo que não é meu. Ou seja, para sustentar a minha vontade, essa vontade que eu estou falando para vocês aqui agora, essa vontade que é um desejo lúcido e perseverante, para que eu possa alimentar essa vontade, eu preciso ser perseverante, ou seja, permanecer apesar dos desafios e ser constante, continuar em um ritmo que ele vá sendo alimentado, né, dia após dia, minuto após minuto ali, esse ritmo ele vai ser alimentado. Só que para alimentar esse ritmo, eu preciso encontrar o meu ritmo e não o do colega. E isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes eu tenho uma vontade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tive a ideia de fazer essas aulas aqui porque tem uma menina que eu admiro muito e eu já seguia ela já há bastante tempo e ela sempre deu essas aulas aqui no Zoom e tal, que é a Esther. E a Esther fazia essas aulas, enfim, e eram aulas muito interessantes. E ela passou a fazer agora as aulas antes eram quinzenais, ela passou a fazer de forma semanal. E ela faz essas aulas no YouTube, 1 hora e meia de aula, 1 hora e meia de aula. Ela tem alguns convidados. E eu tive esse desejo. Falei, olha, pode ser muito interessante, porque é a maneira que eu também aprendo. Eu aprendo mais quando eu ensino. Eu gosto de ensinar. E é uma maneira que eu tenho de propagar conhecimentos que antes ficam só comigo, né? Sem ficar um estoque de energia aqui, de coisas que eu aprendo e que eu gosto de externalizar. Então, eu resolvi fazer essas aulas. Só que, por exemplo, se eu fosse seguir a constância dela, se eu fosse copiar o modelo, que não tem nada errado em copiar modelos, tá? Pode ser que seja válido. Se eu fosse copiar esse modelo, talvez eu não conseguisse fazer como ela. Por quê? Porque eu ainda não tenho uma organização aqui em casa que me permita fazer isso. Então, eu não tenho ajuda com as meninas, eu preciso, né, ter, enfim, olhar aqui a minha circunstância, lembra das raízes? Beber nas minhas circunstâncias e entender o que é possível para eu ditar o meu ritmo de trabalho, para eu ditar o ritmo de como eu vou fazer para que aquela vontade seja de fato crescida e preenchida. Vale o mesmo para vocês. Por quê? Porque hoje a gente tem muitos exemplos no Instagram. Fica fácil comparar a minha vida com a das outras pessoas. Ver o que as pessoas fazem. Né? Falar, ai, nossa, fulano de tal tá acordando 5 horas da manhã, 4 horas da manhã pra fazer a quaresma com o Frei Gilson. E depois da quaresma, ela já leva os filhos pra escola e ela faz lancheiras maravilhosas. E aí ela volta e ela faz um almoço e ela serve em várias travessas. E ela faz isso e ela faz aquilo. E ela tem um corpo escultural. Meu Deus, eu preciso copiar a vida dessa pessoa. Veja, é um desejo impulsivo copiar a vida daquela pessoa. Isso não é uma vontade, porque não é um desejo lúcido. Eu não passei aquele meu desejo impulsivo, né? Eu não passei aquele desejo que apareceu no meu coração pelo filtro das minhas circunstâncias e do meu temperamento. A partir do momento que eu passo isso por esse filtro, peraí, eu desejo isso mesmo? É eu que quero isso ou é porque eu estou vendo benefícios na vida daquela pessoa que eu gostaria de replicar para a minha? Eu preciso começar a me fazer essas perguntas para entender se de fato vale eu alimentar, né, aquele desejo até que ele se torne uma vontade. E se eu tenho o capital necessário para pagar o preço daquela vontade. Eu falo muito sobre isso nas minhas sessões com as minhas pupilas, né, que é a maturidade implica em pagar preços. Eu ser uma pessoa madura, eu preciso ser capaz de calcular e entender como vou pagar os preços por aquela decisão, por aquela vontade que eu tenho. Então, se eu quero ter a vida como a daquela pessoa, eu preciso entender qual é o preço que eu vou pagar. E se eu tenho capital para isso, se eu tenho dinheiro para isso, e eu não falo dinheiro só financeiro, né? Só dinheiro físico, moedas, como o real, por exemplo. Eu tô falando de recurso de tempo, recurso de capital intelectual, se eu já tenho o conhecimento necessário para fazer aquilo, o recurso de organização da minha casa, infraestrutura, de estrutura que eu tenho para poder tomar aquela decisão. Se eu tenho, por exemplo, um recurso de capital psicológico, se eu tenho emocional para poder bancar aquela decisão naquele momento. Se eu tenho recurso físico para poder bancar aquela decisão, seja se meu sono está em dia, se as minhas vitaminas estão em dia, se as coisas estão, né, organizadas. Nessa semana passada eu tive uma pupila minha que falou comigo, nossa, Pri, eu admiro tanto essa pessoa, eu queria ter a vida igual a dela, e eu fico me perguntando, porque essas pessoas já têm a mesma idade que eu, e olha quantos anos luz ela tá na minha frente. Eu falei, olha, beleza, acho super válido você ter esse desejo de ter uma vida parecida, porque ela é de fato uma pessoa que parece ser do bem, né? Parece que os motivos dela são nobres, são justos.
Acho muito válido, mas vamos organizar isso aqui na sua cabeça? Existe uma circunstância e um temperamento dessa pessoa que é diferente do seu. Isso não significa que você não possa usá-la como inspiração, mas significa que isso deve ser considerado na sua decisão para você tornar isso uma vontade de ter uma vida parecida com a dela. Porque ela teve um background, ela teve aí um passado, vamos dizer assim, que circunstancial, que ajudou a ela a estar nesse lugar hoje, que é muito diferente do seu. Então, não é por acaso que ela está anos-luz na sua frente, mas porque a circunstância favorável dela começou lá atrás também. Dá para correr atrás? Dá. Você vai pagar um preço por isso? Vai. Se isso de fato se tornar uma vontade, deixar de ser algo momentâneo, isso vai fazer com que você seja, né, uma personalidade mais madura? Vai. Só que você tem que considerar tudo isso, porque senão você vai gerar frustração. E aí o que que acontece? Todas as vezes que eu gero frustração na minha vontade, porque eu não analisei direito, eu vou puxar os meus três cavalos pro lado de dentro. Eu caio inevitavelmente na vontade, né, nos meus desejos mais baixos, meu desejo por prazer. Então eu alimento meu apetite concupiscível de novo e meu senso comum e a minha razão. Eu começo a me dar motivos para não fazer. E aí eu vou minando a minha personalidade. Isso faz com que eu olhe para a trepadeira do desânimo, para a trepadeira da inconstância, para a trepadeira dos desafios, né, ali da minha insegurança, dos meus medos, e eu não arranque aquelas trepadeiras pela raiz. E o que que acontece? Elas vão enrolando em volta de mim. Porque aí é o que eu recebo muito quando eu vou fazer atendimento. Nossa, Pri, eu já tentei tantas vezes e nunca deu certo. Ai, Pri, eu tô frustrada, sabe? Porque eu já tentei emagrecer, eu já tentei guardar dinheiro, já tentei salvar meu casamento, eu já tentei ser mais madura. E eu sempre caio nas mesmas questões. Por quê? Porque, primeiro, provavelmente você não fortaleceu a sua vontade, você não passou a sua vontade por esses passos racionais. Segundo, todas as vezes que você se frustrou, você alimentou seus desejos mais baixos. E aí você via aquela trepadeira crescendo, do desânimo, né, da dúvida, da insegurança. E ao invés de você arrancar aquela trepadeira pela raiz, você deixou ela enrolar no seu tronco e depois na sua personalidade. Então ela vai minando quem você é e você vai se tornando aquele defeito. Ou seja, a trepadeira, ela tem mais força do que o seu caráter, tem mais força do que a sua personalidade. E quantas de nós já não caímos nisso milhares e milhares de vezes? Porque eu errei uma vez, e ao invés de fortalecer a minha vontade através daquele erro com perseverança e constância, ditada pelo meu ritmo, um ritmo pessoal e intransferível, eu alimento a minha busca por prazeres, para poder afagar aquela frustração que foi gerada por um mero obstáculo. E isso acontece com todas nós, diariamente. E se nós não estivermos atentas, se nós não tivermos esse conhecimento, isso passa despercebido por nós. E quando eu vou, né, me dar conta, eu já estou tão perdida. Por quê? Porque as trepadeiras, elas tomaram conta de mim. E ao invés de eu ser uma personalidade que é única, né, minha, que foi eu que decidi, fui eu que construí através da minha vontade, meu apetite irascível, do meu intelecto, eu tenho uma personalidade que é feita das partes mais baixas e ela foi tomada por trepadeiras. E aí eu me confundo. Eu acho que eu sou só a minha insegurança, eu sou só os meus medos, eu sou só o meu desânimo, eu sou só as minhas frustrações, eu sou só as coisas que deram errado na minha vida. Mas é porque eu não consigo olhar de fato para aquela essência que é tão bonita e tão necessária e que é única minha e que foi Deus que me deu, que estava lá naquela semente que eu contei para vocês na aula passada. Então é muito importante que eu tenha essa clareza, né? Porque o termo mais próximo, de fato, com aquilo que parece a vontade real, né? Que é essa vontade dessas faculdades humanas, é a força de vontade. Só que existem dois tipos de força de vontade. Existe uma força explosiva, e que muitas de nós temos isso. Então, assim, não, eu vou fazer. E aí você sai fazendo, né? Que é confundida até com paixão e tem até um aspecto de raiva nela. Então ela é intensa, mas ela é curta. Ela é instável. E existe essa outra força, que é a força de fato da vontade, que é uma força constante. Que ela é clara, ela tem um ritmo. Tem uma frase de São José Maria Escrivá, que eu gosto muito, e eu falo sempre para as minhas pupilas, porque sempre tem, né, essa coisa, ai, Pri, tá demorando muito. Sem pressa e sem pausa. Existe um ritmo que você consegue sustentar. E você precisa encontrar esse ritmo que você consegue sustentar. Porque às vezes o emagrecimento para você, ele não pode ser fazer uma dieta radical e emagrecer 20 quilos, porque você torna compulsiva depois. Tem gente que se dá super bem com isso.
Mas para você, talvez não seja o ideal. Para você, talvez era melhor perder 1 quilo por semana e demorar 2 anos para emagrecer, a emagrecer os 20 quilos de uma vez e não conseguir sustentar isso no longo prazo. E você se sentiu um fracasso porque você emagreceu e voltou e viveu num efeito sanfona. Então, é preciso se conhecer. Veja, aí aqui que eu quero começar com vocês, porque a gente vai começar a falar sobre autoconhecimento nas próximas aulas. Por que eu estou chegando nisso tudo? Porque é necessário que você se conheça. Porque se você não se conhece, você não consegue entender e encontrar qual é o ritmo que fala a sua vida. Qual é o ritmo que a sua vida precisa que você haja. Para que você construa de fato os bens mais elevados. Para que você de fato construa as coisas de longo prazo. E para que você evite essas grandes frustrações. Então, essa perseverança é sempre fazer sem pressa e sem pausa. E essa constância, ela fixa a corda lá em cima, como se você estivesse subindo uma montanha, e ela vai subindo gradativamente, passo a passo. E eu não sei se vocês sabem, uma época eu fiquei muito afeita. Eu tenho meus hiperfocos de vez em quando. Eu fico muito interessada por um assunto e eu fico vendo sobre aquilo. E no ano passado eu tive uma época que eu fiquei muito alucinada por montanhismo. Não que eu fosse fazer, mas eu queria muito entender o que que dá na cabeça das pessoas para, sei lá, subirem o Everest, por exemplo. Quando você vai subir uma montanha muito grande, e vocês vão entender por que que eu estou dizendo né, trazendo essa analogia, vai subir o Everest, por exemplo. Você não sobe ele de uma vez. E você também não sobe e para, sobe de novo e para, e sobe de novo e para. Você tem que subir e descer, e mais longe descer tudo, e mais longe descer tudo. Quando você vai subir o Everest, você gasta quase 60 dias para subir o Everest, de tantas vezes que você tem que subir e descer, para se climatizar. Para que seu pulmão se acostume com ar rarefeito, para que você consiga entender como é o passo a passo da vida subir na montanha. E você sobe, quando você chega lá em cima, você tem tipo 5 minutos e você tem que descer de novo. Já tem que começar a descida. E a descida também não pode ser rápida, ela tem que ser devagar, progressiva. Então a constância também é assim. Eu primeiro preciso estabilizar o degrau que eu subi, para que eu possa subir o próximo. Muitas vezes a gente quer subir a escada correndo. E o que vai acontecer? Nós vamos tropeçar e cair. Então, quando eu encontro um desejo no meu coração, um desejo de ser mais saudável, um desejo de guardar mais dinheiro, um desejo de ser mais madura, um desejo de salvar meu casamento, um desejo de ser uma mãe melhor, mais paciente, um desejo de ser uma melhor cozinheira, de ser uma dona de casa mais ordenada. Quando eu encontro esse desejo, que eu imagino que você deva ter aí o seu, que deve estar latejando agora, né? Se você quiser me contar aqui nos comentários, você me conta. Mas você encontra esse desejo, qual é o seu principal papel neste momento? É torná-lo uma vontade. E para isso você vai precisar passar por esses passos. Entender primeiro o que eu tenho nas minhas circunstâncias e no meu temperamento que eu posso beber e que pode me ajudar a encontrar o meu ritmo para conquistar esse desejo. Segundo, qual é o preço que eu pago para conquistar esse desejo? Quais são os preços que eu preciso pagar? Quanto vai me custar de capital financeiro, de recurso de tempo, de capital emocional e psicológico, de força física, de intelecto, que eu vou precisar conhecer, saber, enfim. Preciso fazer esse cálculo. E aí, com esse cálculo em mãos, eu tenho a vontade. Aí, com todas essas informações em mãos, eu consigo transformar desejo em vontade. E aí, depois que eu transformei esse desejo em uma vontade, eu preciso entender que eu preciso perseverar, ou seja, que obstáculos vão acontecer, e preciso encontrar o meu ritmo, de acordo com o meu temperamento, com as minhas circunstâncias. Esse ritmo que para mim vai ser único, que vai ser diferente da coleguinha que eu tô querendo copiar, que vai ser diferente da coleguinha que eu vi no Instagram, que vai ser diferente da outra que eu acho que poderia funcionar para mim, que ela parece muito comigo. Beleza, eu posso usar como exemplo, mas eu preciso passar pela minha circunstância primeiro e entender se aquele ritmo funciona para mim. Porque aí eu consigo superar os obstáculos, mas de maneira ritmada. Encontrando a música que vai tocar de fundo, para que eu possa ir animada, entusiasmada. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra entusiasmo significa estar em Deus, né? Deixa eu até achar aqui para eu não falar besteira, exatamente o que que é o entusiasmo. Quer ver? Uh, Peraí, cadê o entusiasmo?
Theos, né, que é do latim. Então é Deus dentro. É um motor de vida que não se esgota. Porque muitas vezes eu tenho excitação. Sobe e desce, né? Nossa, fiquei muito empolgada com uma ideia. E subiu. E aí, de repente, eu desempolgo de novo. A gente precisa desenvolver esse entheos, que é esse entusiasmo, que é essa motivação intrínseca. E eu preciso me lembrar ao longo do caminho, da minha vontade, o porquê eu estou fazendo aquilo. Porque por muitas vezes eu vou esquecer. Eu preciso ter uma determinada determinação, como diria Santa Teresa d'Ávila, que é essa coisa de fazer de forma determinada, lembrando o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo. E muitas vezes esse motivo ele precisa ser maior do que nós, para que a gente possa sustentar. Eu vou dar um exemplo meu, assim. Eu estou no processo de emagrecimento, já fui e voltei algumas vezes, mas o principal motivo que eu tenho para isso não é meu. O principal motivo que eu tenho para isso é ter esse exemplo para as minhas filhas, para que elas saibam que é possível manter um corpo legal, sabe? Ser mais saudável, ficar mais bonitas nas roupas, que essa preocupação estética também é importante. Então, só depois que eu tive elas como motivadora é que eu consegui sustentar melhor essa decisão, essa vontade, entende? E isso é muito importante. Inclusive, estava vendo agora a pregação do Frei Gilson da primeiro dia da quaresma, que eu ainda não tinha conseguido escutar. E ele fala muito disso, né? Que a gente tem que fazer tudo pensando em Deus. Porque é isso que faz com que eu fortaleça a minha vontade. Então, o que Deus quer para mim? Deus quer que eu tenha, que eu ceda aos meus prazeres momentâneos, que eu não esteja nem aí para os outros, que eu foque só em mim, que eu tenha um amor próprio gigantesco e tô nem aí pro resto? Ou será que Deus quer que eu seja uma pessoa que foque na bondade? E para isso eu vou ter que analisar cada decisão da minha vida passando por esse filtro. Né? Isso me torna uma pessoa boa, e aí não é boazinha, tá? Porque existe uma grande diferença, a gente ainda vai falar sobre isso quando eu falar sobre autoconhecimento, que existe a boazinha, que é aquela que faz tudo para agradar os outros, né? Faz tudo para os outros serem felizes, mas o que ela estava se preocupando é com a imagem dela. Isso é ser uma pessoa boazinha. Eu sou boazinha para que os outros me amem. Eu sou boazinha para que os outros me aplaudam. Eu sou boazinha porque eu quero que os outros vejam o quanto eu sou boa. Isso é ser boazinha. Ser boa é diferente. Ser boa é sustentar as suas decisões baseadas no que Deus quer de você, independentemente se o outro vai te aplaudir ou não. Independentemente se o outro vai se agradar da sua decisão ou não. Independentemente se o seu desejo, a sua vontade, coincidir com a vontade do outro. O seu desejo e a sua vontade precisa coincidir com a vontade de Deus. Inclusive, passei sobre isso, passei com isso, né, com uma pupila minha que estava com uma questão no casamento. E ela até me trouxe essa questão. Ah, porque meu marido quer que eu volte a trabalhar, né? Para ele eu preciso voltar a trabalhar. E no momento era um negócio assim. Existe toda uma circunstância, tá, gente? Em volta nessa questão. E eu falei, tá, beleza. Eu não tô te perguntando o que que seu marido quer, eu tô te perguntando o que que Deus quer de você. Não importa tanto o que seu marido quer. Vai fazer sentido para ele se você fizer aquilo que Deus quer de você. Se Deus quer de você que você volte a trabalhar, que você traga renda para casa, de fato, você deixe para isso seu filho na escola, né, integral, que você não esteja presente dentro da sua casa, que, enfim, analisa todo esse cenário. Vale? É isso que Deus quer de você? Ou Deus quer uma outra coisa de você? Então, dentro da circunstância dela, não fazia sentido, tá? Ela voltar a trabalhar. Por uma série de questões. Era mais um desejo, assim, do marido, uma questão meio impulsiva também. Então, é importante eu fazer essa análise. Peraí, aquilo que o outro tá falando que ele quer de mim, é o mesmo que Deus quer pra mim? Isso é bom, de fato? Ou seja, vai alimentar meu apetite irascível, meu intelecto ativo e passivo, né? Vai me levar para fora? Ou isso é ser boazinha? Eu tô fazendo isso pelos aplausos, para que eu possa me sentir confortada quando todo mundo fala, ai, você fez o que eu queria, que legal, muito obrigada, você é maravilhosa. Essa é uma questão que a gente vai precisar conversar. E para que eu tome essas decisões, né, bem estruturadas e que seja de fato orientada para aquilo que eu desejo da minha vida, eu preciso me conhecer. Eu preciso alimentar o verdadeiro autoconhecimento, que nada tem a ver só com o meu signo, com o meu temperamento. Isso é válido, isso é acelerador. Mas, se isso fosse o todo, Deus nos faria todos iguais. Então, eu que sou colérica, eu seria igual a todas as coléricas do mundo. E aí eu não precisava tanto fazer uma autoinvestigação. Eu não seria uma semente única que Deus plantou aqui. Isso é importante saber, ajuda a gente a entender. Mas existem questões que são muito pessoais, que são muito individuais. E para isso eu preciso mergulhar em um autoconhecimento
profundo. E a gente vai aprender a fazer isso. Eu vou ensinar vocês, através dessas aulas, essa autoinvestigação. De vocês fazerem perguntas mais inteligentes, de vocês procurarem as respostas certas, de vocês internalizarem, interpretarem as circunstâncias da vida de vocês de maneira pessoal. E não, tipo, todo mundo faz isso, eu tô fazendo também. O mundo dita isso, então eu vou fazer também. Todo mundo quer isso, então eu devo querer também. Como é que eu analiso os meus próprios desejos? Como é que eu sei o que eu quero? Quais são os meus talentos inatos? O que que eu sou boa em fazer e que eu poderia fazer melhor do que a média das pessoas? O que que eu não sou boa em fazer, mas que preciso trabalhar? E aquilo que eu não sou boa em fazer que eu posso deixar pra lá. Todas essas coisas são muito importantes. Qual é a minha verdadeira personalidade? Quais são os frutos, as virtudes que eu devo cultivar para que a minha personalidade faça sentido? Veja, a constância é importante para todo mundo, mas será que a constância é a primeira que você deve cultivar? Será que não existem outras questões que talvez sejam mais imediatas e mais importantes para você do que essa? Será que a virtude da ordem para você não seja mais importante nesse momento? Ou talvez a da prudência? Ou talvez até mesmo a da justiça? Ou a temperança? Existem outras virtudes que a gente não olha tanto para elas e que é preciso se conhecer de verdade, se aprofundar em si, para que você seja capaz, então, de entender e definir quais são os frutos que você quer dar naquele momento. Algumas virtudes elas podem ficar para depois, porque existem outras mais urgentes, mas eu só sei essas urgentes quando eu me conheço de verdade. Quando eu consigo mergulhar em mim. E eu paro de sentir medo dos meus monstros que eu vou encontrar. Porque essa é uma das principais questões que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de começar uma terapia, né? De começar um processo terapêutico, inclusive. Várias das minhas pupilas ficaram, meses até decidir fazer um processo terapêutico. Por quê? Ai, Pri, eu tenho medo de mexer. Eu tenho medo dos monstros que eu vou encontrar. Mas, poxa, não é melhor você encontrar esses monstros, lutar contra eles e ter ferramentas pra lutar contra eles que você passa a sua vida inteira tentando matar o inimigo que você não conhece? Tentando combater um inimigo que você não conhece? Dando tiro no escuro, sabe? Assim, tipo, tentando, fazendo assim, andando e fazendo assim, gastando uma energia danada pra tentar algo que será. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês começassem a se fazer, né? O que que tem em mim? O que que eu preciso conhecer em mim? Quais são os monstros que eu tenho evitado encarar? Porque a gente vai começar a falar sobre isso nas próximas aulas, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou depois fazer um resumo, tá, dessa aula, vou mandar lá pra vocês. Eu quero muito que a gente continue falando sobre esse tema. O tema da vontade é muito importante. Depois eu vou mandar também lá o link da aula da professora Luciana Galvão sobre a vontade. Eu acho ela muito importante para que vocês entendam mais sobre esse aspecto, né, que ajuda nessa questão da constância, nessa questão do que eu vou lutar, né, para fazer. Então, eu vou mandar para vocês lá. A gente ainda vai continuar com isso e provavelmente eu vou fazer uns áudios sobre esse tema ao longo da semana para vocês, certo? Então, eu espero que vocês estejam bem e a gente se vê na próxima aula, provavelmente na segunda-feira que vem às 7h30, combinado? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.